Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. Estamos aqui para trazer algumas informações para vocês, dentre elas informações importantes sobre o treinador Paulo Souza. Tem muito torcedor do Flamengo que ainda está desconfiado, muito torcedor do Flamengo que queria a presença do treinador Jorge Jesus aqui no Flamengo, mas não foi possível. E dois jogadores dos quais trabalharam com o treinador, jogadores brasileiros, dentre eles o Pablo, ex-zagueiro do Corinthians, atualmente no Lokomotiv de Moscou, foi jogador dele do Bordeaux, assim também como o jogador Otávio, volante, muito bom jogador, ex-jogador do Atlético Paranaense, rasgaram elogios ao treinador e vocês saberão o que eles falaram sobre este treinador, esses dois jogadores. Falaremos também sobre um time da Inglaterra que tem muito interesse sobre o Philippe Coutinho, e também de quanto o Flamengo pretende arrecadar com o plano sócio-torcedor, e também com bilheterias. Então você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, acionar o sininho de notificação, A gente já havia dito para vocês que o Otávio havia dado uma entrevista para a Sport TV, elogiando bastante o treinador, e também o Pablo, zagueiro, muitos elogios ao Paulo Souza, E aí saiu hoje uma matéria no GE, sobre essa questão dos elogios dos jogadores ao treinador, Eles dizem que o Paulo Souza tira qualquer jogador da zona de conforto, O Pablo disse que o português foi o treinador que fez ele mais evoluir no futebol, E o volante Otávio fala sobre a metodologia e da comissão técnica do Paulo Souza, O Paulo Souza que chegaria a princípio com apenas 6 profissionais e agora chegará com mais um analista de desempenho, um ótimo analista, o César Andrade, muito conceituado na Europa. O Flamengo aí muito bem parado com treinador e comissão técnica, Então vamos lá falar sobre essa matéria, Elogios à metodologia, ao comportamento e ideias de jogo. Se o torcedor do Flamengo ainda não tem muita informação para avaliar de Paulo Souza, jogadores brasileiros que já foram comandados pelo treinador se derretem, pelo mesmo. Otávio e Pablo o conhecem há bastante tempo, desde a época do Bordeaux, da França, trabalharam junto com eles no futebol francês, O Paulo Souza comandou o Bordeaux em 42 partidas entre março de 2019 e agosto de 2020, tempo suficiente para que o zagueiro Pablo, ex-Corinthians, rasgasse elogios ao ex-treinador, Paulo Souza é um cara fenomenal, como pessoa tem caráter, índole, ele e sua comissão técnica. É um cara que, se pegar o Flamengo da forma que está hoje, vai levar a outro nível mais alto do que já está. Tem muita intensidade no treinamento, monta bem seu time taticamente, sofre poucos gols, tem o controle praticamente o jogo inteiro. Só tenho coisas boas a falar do mesmo. Campeão brasileiro pelo Corinthians em 2017, atualmente, conforme a gente falou, no Lokomotiv da Rússia, com passagem na seleção brasileira. Ele disse que o português foi o treinador o qual fez ele evoluir mais no futebol, como atleta. O Paulo Souza foi o único treinador que me tirou da zona de conforto, daquilo que eu costumava fazer. Ele chegou e fez minha qualidade melhorar, evolui bastante depois do tempo que passei com ele na França. Revelado pelo Atlético Paranaense, o volante Otávio teve discurso parecido com do ex-comandado do Paulo Souza, o zagueiro Pablo, Foi uma das fases da minha carreira que mais evoluí. É um técnico que tira da zona de conforto, falou a mesma coisa, esse tempo inteiro cobrando, e é ativo, é muito competitivo e faz com que os atletas gostem dessa competitividade para vencer até nos treinamentos. Ele coloca isso no vestiário de quem sai no fim de semana com mais vitória no treino. Otávio elogiou a metodologia de trabalho de Paulo Souza com atividades compartilhadas com seus auxiliares. Isso é importante, gente? É muito bom porque ele trabalha com a comissão em conjunto e por setores separados. Um pega o setor defensivo, ele pega o meio de campo, outra parte pega a parte ofensiva,
são trabalhos individualizados e depois todo mundo junto. Foi uma fase em que evolui muito, tá? Paulo Souza assinou um contrato com o Flamengo até 2023 e chegará no Brasil no dia 7 de janeiro, tá? Na sexta-feira, apresentação dia 10, ok? Então, sobre isso que o Otávio falou, muito importante, né? Na NBA, por exemplo, tem treinador de arremesso livre, tem treinador... Eles fazem a separação, né? Para que o fundamento seja melhor aplicado. Então, no futebol, o treinador Paulo Souza, ele, como foi um excelente meio-campista, ele prefere pegar o jogador de meio, né? Ele tem 2 auxiliares técnicos que chegaram com ele. Um deverá pegar a parte dos zagueiros, né, defensivas, e o outro da parte ofensiva, né? E aí, cara, depois ele faz uma coisa só. Muito bacana esse tipo de metodologia. Tá totalmente aprovado por mim, né? Eu gosto muito desse tipo de treinador, né, que faz esse tipo. O Jorge Jesus fazia isso também, mas com ele era ele e apenas o João de Deus, tá? Dividiam a parte defensiva e a parte ofensiva, né? Então era assim que eles faziam, ok? Então, muito bom essa explanação aí do GE, né? Só falando um pouquinho do que os 2 ex-jogadores do Paulo Souza falaram sobre o mesmo, tá? Então agora é aguardar e esperá-lo chegar, tá? O jogador Lázaro, tá? O jogador Lázaro, ele poderá estar de saída do Flamengo e poderá sair por 3 milhões de euros, tá? Informação, a gente já havia trazido que o time que está interessado no meio atacante do Flamengo, jogador novo, 19 anos, é o Mônaco da França, tá? E o Mônaco poderá fazer essa proposta, tá? A informação inicial foi pelo Leclerc Conur, né? E foi divulgada em em alguns outros veículos, ok? E quem soltou o valor foi o Marcos Castro em sua conta pessoal, tá bom? Vamos aguardar. Eu, sinceramente, se fosse o Flamengo, venderia, tá? O Flamengo precisa fazer mais de 140 milhões, já arrecadou 10 milhões de reais, mais de 140 milhões, com 3 milhões de euros, o Flamengo poderia arrecadar mais 20 milhões, aí abatia esse valor, acho que é importantíssimo. E o Lázaro, sinceramente, volto a falar, é um jogador que eu acredito que não irá à frente no Flamengo, tá? Sobre a questão do sócio-torcedor, também que a gente falou agora há pouco, o Flamengo calcula arrecadar com sócio-torcedor e bilheteria 151 milhões de reais, mais precisamente, em cima desse valor total de 1 bilhão de reais que o Flamengo está projetando para o ano de 2022, tá? Então, se Deus quiser, esperamos que o Flamengo melhore o sócio-torcedor, conforme o Gustavo Oliveira falou que vai melhorar, né? Vai ter a Flá TV+, enfim, e o torcedor que tiver o sócio-torcedor, quando for contratar a Flá TV+, terá um desconto, acho muito bacana, também na questão de ingressos e outras coisas mais, né? Então ele prometeu que irá melhorar o programa de sócio-torcedor e acreditamos que tudo voltará ao normal, se Deus quiser, essa pandemia ir acabando nesse ano de 2022, temos fé nisso, né? Por mais que na Europa tenha piorado um pouco, mas aqui a vacinação vem dando muito certo. Então que aí o Flamengo volte a lotar os estádios e arrecade bastante com a bilheteria, tá? Nação rubro-negra, ok? Um outro assunto para a gente comentar, o analista de desempenho do Flamengo, ex-analista de desempenho do Flamengo, Sandro Gomes, pediu demissão e está indo para o Vasco a convite do Zé Ricardo. Conforme a gente disse agora há pouco, o Paulo Souza estará trazendo a sua comissão técnica aí grandiosa, né? E por isso que acrescentaram mais um analista de desempenho, que é o César Andrade, e aí devido muito provavelmente a essa saída aí do Sandro Gomes. Uma outra informação é que o Tottenham pode estar fazendo uma proposta para o Felipe Coutinho. Eles pagariam de maneira integral o valor do salário do jogador, e isso poderia facilitar a questão do Coutinho sair do Barcelona e ficar na Europa. Só que informações dizem que ele gostaria de vir para o futebol brasileiro, porque aqui ele acredita que ele poderia estar mais perto da seleção brasileira, e aí com isso ele poderia disputar uma Copa do Mundo, né, de 2022, né, pela seleção brasileira, tá bom?
uma outra informação aqui, tá? Só para a gente terminar, né? Sobre uma questão bacana, né? Para saber, né? Sobre a questão fizeram uma comparação aqui do Paulo Souza com o Jorge Jesus, né? Que o quesito da história é que Paulo Souza no técnico é muito melhor que o Jorge Jesus como jogador de futebol, né? O Paulo Souza foi um grandíssimo jogador de futebol, mas isso não tem muita coisa a ver, né? Se o cara vi vários ótimos treinadores, né? O Paulo Souza, português como ele é, próximo a enfrentar o fantasma compatriota, que aparecerá cedo ou tarde, mas ainda é impossível comparar o trabalho dos dois, né? Como treinador. Jorge Jesus foi um meio-campista de pouco sucesso na década de 70 e 80. Já o Paulo Souza foi um baita no jogador. Mas isso pra gente pouco importa. O que importa pra gente é que ele seja um baita de um treinador. E pela comissão técnica, por tudo que a gente vem lendo e estudando, acredito eu que o Paulo Souza dará muito certo aqui no Flamengo. Tá bom? Então é isso aí, nação. Daqui a pouquinho pode ser que façamos um novo vídeo. Conta aí com a audiência de vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, aciona o sininho de notificação. Lembrando a vocês também do telefone na descrição do vídeo para que você possa receber todos os links do canal Deco SRN em primeiríssima mão, né, via lista de transmissão fácil. Mande seu nome, DDD e celular, né, cadastrando esse número, e aí nós cadastraremos vocês na nossa lista e receberão todos os links. Beleza, nação? Fiquem com Deus, então, até mais tarde. Saudações rubro-negras.